Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Matheus e dessa vez eu vou explicar para vocês o que é um artigo científico, para poder estar ajudando aí nas pesquisas que vocês forem fazer exatamente. Enfim, vamos lá então, sem mais delongas. Estou pegando aqui um site da revista Sociedade Científica e eles têm aqui uma página descrevendo brevemente o que é um artigo científico. Então aqui eles têm esse pequeno texto, vou ler com vocês. O artigo científico é um dos principais meios de comunicação e divulgação de pesquisas acadêmicas. Ele representa a formalização de um estudo, apresentando resultados, análises e contribuições para a ciência. Sua importância está na capacidade de disseminar conhecimento, validar descobertas por meio da revisão por pares e servir como referência para futuras pesquisas. Tá? Então, de resumo, um artigo científico é um meio para você compartilhar as informações de estudos científicos que você esteja fazendo com o público. E uma coisa que não ficou muito clara nesse texto, na verdade nem foi citado propriamente, é que o artigo científico é um gênero literário, tá? Ele não é simplesmente só um meio de comunicação, Não, ele também é uma estrutura de texto, em que você tem por objetivo compartilhar a discussão de um trabalho científico e os resultados que foram alcançados também. Então, não é só um papelzinho aqui, que em geral é eletrônico, mas antigamente não era, em folha. Então, não é só como se fosse uma revista assim, em que você propaga as informações. Não, ele é um gênero textual também, com a sua estrutura, e a gente vai ver ela logo logo. Mas um outro ponto importante é essa coisa citada aqui, por meio da revisão por pares. O que significa isso? Bom, os artigos, em geral, são publicados em revistas científicas. Então, tem pessoas que trabalham nesse lugar, assim, que organizam os artigos que são recebidos, aí, submetidos por pesquisadores. Então, alguém faz o seu trabalho de pesquisa, ele vai lá e escreve um artigo e ele manda para uma revista para tentar publicar e tornar essa informação do trabalho que ele fez pública. Enfim, mas para o artigo ele não pode simplesmente só chegar e ser publicado, ele precisa ter informação de qualidade. E a revista, para poder verificar isso, tem pessoas capacitadas de pegar o artigo e que consigam compreender o assunto ali discutido para ele poder determinar, não, essa pesquisa aqui está correta, quer dizer, ela está alinhada com esse tema de estudo aqui e as conclusões a que ela chegou, o procedimento que foi realizado é de qualidade, vamos publicar esse negócio, é importante. Então esses são os pares, São pares porque é uma pessoa que está no seu nível, no mesmo nível no sentido de que tanto você quanto essa pessoa da revista conhecem um assunto que está sendo discutido. Então ele vai avaliar e poder decidir, depois decidir se a revista vai publicar aquilo ou não, tá certo? Só isso então. Bom, indo então para a estrutura básica de um artigo científico, começa que um artigo sempre tem um título. Em geral, esses títulos são muito, muito objetivos, assim, eles não são nada agradáveis, então eles vão simplesmente pegar, o fulano está pesquisando uma técnica, Então o título do artigo pode ser assim, O uso da técnica de espectrofotometria, não sei o que, para determinação de carboidratos e tal, coisa assim, tipo, nada literário, Então, enfim, é assim que acaba sendo os títulos de artigos. Bom, resumo ou abstract, Essa aqui é uma parte em que as informações do artigo vão ser muito sintetizadas, pincelada da pincelada, É algo bem curto, em geral um parágrafo ali, que vai colocar as informações do que foi feito, que resultados foram alcançados, quais são as perspectivas em relação a esses resultados, ou seja, onde que dá para aplicar, que pesquisas futuras dá para fazer, enfim. E, em geral, os artigos eles reúnem os dois aqui, o resumo e o abstract, que no fundo é o resumo em inglês, tá? Então ele vai ter em português e também o resumo em inglês, chamado abstract, tá? A introdução, pessoal, já aí vai ser uma primeira parte do artigo que pode ter de 2 parágrafos a mais aí, 5, 6, depende. Mas é nessa parte em que ocorre a contextualização. Vai acontecer um procedimento de começar com informações mais gerais, para descrever qual que é o estado da questão sobre o assunto que você está abordando ali. E depois, no fim da introdução, o autor ele vai introduzir e relacionar o conteúdo da pesquisa dele
com as informações que são mais gerais e muito mais conhecidas, né? E depois disso a gente tem uma revisão de literatura. Isso aqui não é um ponto obrigatório, tá? Mas revisão de literatura seria o quê? Uma parte do artigo em que ele vai mostrar informações que já existem, que foram abordadas em trabalhos anteriores. Então, o autor do artigo atual, ele vai citar outros artigos, né? E colocando todas as informações que eles obtiveram para que o leitor ele se situe ali mais ou menos no tema, conhecendo qual que seria a importância nova do artigo publicado novo ali, né? Mas não necessariamente, e muito comum não ter essa parte aqui da revisão de literatura, tá? Agora, metodologia já é uma coisa bem mais comum, tá? É difícil um artigo não ter isso aqui. É onde vai ser descrito os experimentos que foram realizados, né? Então, vai ser explicado, né, o que foi usado, como foi usado, né? De modo que talvez até você mesmo, se você tiver todos os equipamentos, enfim, necessários ali, você mesmo consiga reproduzir o experimento, tá? Então aqui o que eu fiz, né? Em resumo é isso. O que foi feito? Depois a gente tem a seção de resultados, pelo próprio nome a gente já sabe, é o que foi alcançado com os experimentos realizados, tá? Depois tem a discussão, né? Tratando a respeito daqueles resultados, né? O que eles significam, o que dá para concluir a partir deles. Em geral também vão ser feitas comparações com outros artigos da literatura, né? Para poder ver, nossa, o meu trabalho está de acordo com o que já foi pesquisado. Ou às vezes não, né? Não, meu trabalho deu muito diferente, mas é porque eu descobri uma coisa nova, coisas assim, né? É muito comum também os artigos reunirem esses dois tópicos, tá? Então não deixar separado, né? Mas colocar apenas um tópico que é chamado simplesmente de discussão ou resultados e discussão. Então ali já vai ser apresentado um resultado do experimento e direto já faz a discussão dele, né? Então não necessariamente tem que haver essa separação. Bom, por fim a gente tem a conclusão. Aqui a gente vai ter a síntese, né? Ou seja, um resumo também do que foi feito e os principais resultados obtidos, bem como perspectivas futuras, né? Mas de um modo um pouco, na verdade, bem mais específico do que o resumo, né? O resumo aqui ele é muito, muito pincelado, mas a conclusão ele tem que deixar bem mais claro o que foi alcançado com o trabalho descrito no artigo. Aí no final sempre tem que ter as referências, tá? Que são as fontes bibliográficas utilizadas pelo artigo, fazendo toda aquela lista assim numerada ou em ordem alfabética dos trabalhos que foram consultados para poder realizar esse artigo. Bom, enfim, vamos ver então, pessoal, um artigo na prática mesmo, um exemplo, para a gente poder ver a estrutura. Bom, vamos lá então, né? Peguei aqui um exemplo de artigo da Revista Brasileira de Ortopedia, né? Então a gente está entrando numa área medicinal aqui, ó. Então, uso de proteínas morfogenéticas ósseas, BMP, e pseudoartroses, uma revisão de literatura, tá? Então aqui a gente já tem o título. Vejam que, como eu disse, os títulos de artigos não costumam seguir a literatura, eles não são bonitos, né? Eles são muito, muito objetivos, acaba sendo até meio chato, né? Aqui a gente tem o nome dos autores, certo? E aí, olha só o resumo, né? O resumo embaixo, como eu falei, o abstract, né, que está em inglês. Mas vamos ver o resumo aqui, né? Bem de modo mais ou menos pincelado, né? Então, proteínas morfogenéticas do osso, a Bone Morphogenetic Proteins, BMP, são fatores de crescimento multifuncionais que promovem cicatrização óssea, propõem menos comorbidades comparadas com os métodos usuais de colheita de enxerto ósseo. A pseudoartroses ocorrem quando a tentativa de fusão óssea falha, uma fusão sólida não é atingida, ou quando não há movimentação do segmento que leva a pseudoartrose. Vejam primeiro, né? Aqui a gente tem um monte de termos técnicos aqui que a gente supõe que sejam conhecidos, né, da comunidade, que é o público-alvo desse artigo, né? Eu não tenho formação em ortopedia, então eu não conheço esses termos aqui, mas eu entendo que se tratam de termos técnicos, tá? E percebam como as informações estão sendo jogadas de modo muito direto aqui, né? E também de modo bem pincelado. Não foi falado muito a respeito sobre essas proteínas em si, de onde que elas surgiram, né? Qual o outro contexto, mas fala um pouquinho aí do que elas conseguem fazer, né? Promovem cicatrização óssea, propõem menos comorbidades, né? Ou seja, menos doenças, enfim.
um monte de coisa aqui, e esse resumo também ele vai falar sobre alguns resultados assim que eles obteram. Então, por exemplo, aqui, ó, no entanto, a depender do local de uso e do estado médico do paciente, é mais propício o aparecimento de complicações. Portanto, o uso dessas proteínas deve ser efetivado após uma decisão conjunta de preferências médicas e do paciente, né? Ou seja, né, eles chegaram depois com o trabalho deles de que essas proteínas sim têm aplicações para o tratamento específico, mas pode ter efeitos colaterais, então é melhor que o paciente e o médico façam um acordo ali para a decisão do uso dessa proteína aí. Então vejo que o resumo é realmente bem toma tudo aí, ó, pá, de uma vez só, e sem informações tão específicas assim. Mas a gente já consegue ter noção de que esse artigo conseguiu chegar em alguma conclusão, né? Que, bom, essa proteína pode ser útil nesse contexto ali. Ah, mas que contexto? Aí você lê o resto do artigo e vê a descrição certinho. Bom, vamos ver aqui, ó. Ele tem uma parte de introdução. Eu quero mostrar para vocês como os artigos em geral começam realmente com informações mais gerais para depois abordar o assunto específico do artigo em si. Então vejam, as proteínas morfogenéticas ósseas, né, a BMP, são fatores de crescimento multifuncionais que pertencem à superfamília do fator de crescimento transformador beta. Aqui termos técnicos e mais termos técnicos, mas com certeza o que está sendo feito aqui é que ele está situando essas proteínas do estudo dentro desse gênero aqui maior, né, que é a superfamília do fator de crescimento, enfim, que com certeza já deve ser algo mais conhecido entre os médicos aí de ortopedia, né? Elas foram introduzidas no cenário médico para promover a consolidação óssea com a proposta de menor morbidade em relação aos métodos usuais de colheita de enxerto ósseo. Então, olha só, né, ela foi... Aqui eles estão descrevendo como que elas surgiram, qual que foi o objetivo que se tinha em mente ao usarem nesse cenário médico aí, né? Conseguir fazer um tratamento que apresentasse menor consequências de doenças, né, com o seu uso, enfim. Então, percebem assim que aqui essas informações iniciais aqui, elas realmente são mais gerais, não falamos nada a respeito muito técnico dessas proteínas aqui nesse começo da introdução, mas olha só como que ela termina, tá? Nesse parte aqui, ó. Este estudo de revisão pretende correlacionar e esclarecer o uso de BMPs e suas complicações na pseudoartrose, quando essa é um fator de correção ou de causa. Então aqui já foi evidenciado qual que é o objetivo desse estudo aqui. Então é a gente verificar, né, correlacionar e esclarecer o uso dessas proteínas aqui e as suas complicações na pseudoartrose, que é uma doença. Então não é em qualquer contexto que eu estou aplicando essas proteínas, mas é nessa doença, quando essa é um fator de correção ou de causa. Então tem mais uma especificação aqui. Então vejam que a gente partiu de coisa mais geral e fomos para algo mais específico. Bom, depois da introdução a gente tem a parte de métodos aqui. No caso aqui desse artigo, como ele se trata de artigo de revisão, isso significa que foi feito algum procedimento para selecionar outros artigos científicos que tratam desse tema, né? E depois houve essa organização das informações, né? Então, essa aqui é a descrição que vai acontecer, né, para esse artigo em específico. Então, não é como se fosse um experimento de química, né? Que ali a gente veria os equipamentos e tal. Não, nesse caso aqui é um negócio que dá para fazer no computador. Mas é um método, né? Querendo ou não, é um método. Então, aqui está acontecendo a explicação do que foi feito, né? De modo que até você possa fazer depois por conta própria, se você quiser reproduzir. Mas, enfim, vejam que, olha só, esse artigo pulou direto para a discussão. Então, ele não colocou resultados numa sessão separada. Os resultados estão aqui na discussão e a discussão já acontece. Vejam que aqui os resultados eles estão colocados de modo de tabela. Então eles pegaram aqui, ó, revisão do uso de proteínas morfogenéticas ósseas e pseudoartroses, né? Então, eles colocaram tipo algumas informações aqui, ó, autores e ano, título, uma amostra, achados principais e a conclusão do artigo. Enfim, organizaram tudo isso aí de acordo com a descrição que eles fizeram, né? A gente precisaria ler para entender o que eles estão fazendo aqui, mas a ideia é que os resultados estão aqui. E depois a gente tem toda essa parte do texto que está explicando o que foi alcançado, né? Enfim, depois no final a gente vai ter, ó,
Aqui, considerações finais. Isso aqui é conclusão, só está escrito de outro modo, né? A presente revisão demonstrou que o uso de BMPs é eficaz e seguro quando comparado com o EOI, que provavelmente é um outro método para tratar a mesma doença, né? Mas depende da localização, né? Coluna cervical, coluna lombar, né? E do estado médico do paciente, presença de comorbidades, né? Uso de tabaco, enfim. É mais provável o surgimento de complicações, né? Tal. Vejam como que a conclusão é bem direta também. É bem mais específico do que o resumo, né? O resumo teve também uma informação conclusiva, mas não tanto quanto essa daqui, tá? Então, aliás, essa conclusão aqui também está bem enxugadinha, assim, eu diria que poderia ter um pouco mais, né? Mas assim, a gente está entendendo aqui como que funciona a conclusão, né? Você vai pegar o seu todas as informações pertinentes que você chegou e vai jogar aqui. Depois disso tem as referências, que é o ponto mais importante, que estava lá na estrutura geral que tínhamos visto. Então vejam só as referências listadas aqui, 1, 2, 3 e tal, né? Aparecem ao longo do artigo com as citações aqui, ó. Então vejam que o númerozinho está como sobrescrito, né? Está até colorido, no caso aqui, e eles estão seguindo algum outro padrão, não necessariamente da BNT, não tenho certeza. Mas enfim, isso não importa. O importante é ver como que tá as referências, né? Bom, enfim, pessoal, é isso então. Eu espero que eu tenha deixado claro a estrutura dos artigos aí, né? Hoje acabou ficando um pouco longo, né? Mas acho que dá para assistir de modo um pouco corrido aí, pulando algumas partes que não são totalmente necessárias, né? Mas eu espero que eu tenha ajudado aí vocês a poder ler, né, de um modo um pouquinho mais consciente aí os artigos científicos. Enfim, tá? Eu fico por aqui e bons estudos para vocês.